Velho Testamento, lição número 31. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É hora de você pegar a sua Bíblia e unir-se a nós em mais um encontro com a Palavra. Vamos estudar um pouco mais da santa e inspirada Palavra de Deus. Para mim sempre é uma alegria quando a gente pode se encontrar aqui no Encontro com a Palavra. Estamos estudando toda a Bíblia e chegamos ao livro de Ruth. Se você estiver com a sua Bíblia, abra no 8º livro, o livro de Ruth. Estamos fazendo um estudo dos livros históricos da Bíblia, analisando um de cada vez. Vimos o livro de Josué, e depois o livro de Juízes, e agora o livro de Ruth. Esse livro é uma linda história de amor que aconteceu nos dias em que os juízes julgavam o povo de Israel. É impressionante ver que aqueles dias de grande escuridão espiritual para o povo hebreu foi cenário para uma história de amor tão bonita. Quando chegamos nesse ponto da Bíblia, perguntamos o que essa linda história de amor está fazendo no meio de tanta apostasia, vamos dizer assim. Tanta apostasia e decadência que são descritas no livro de Juízes. Ou ainda, o que uma linda história de amor está fazendo no meio da Bíblia? A resposta é que o livro de Ruth é muito mais do que uma história de amor. Os 3 primeiros livros históricos da Bíblia são chamados de livros históricos alegóricos. Os 6 livros seguintes, de Samuel até Crônicas, são chamados de livros históricos literários do reino. Os 3 últimos livros históricos, Esdras, Neemias e Esther, são chamados livros históricos pós-cativeiro. Portanto, Ruth é o terceiro dos livros históricos alegóricos. O livro de Josué é um livro histórico, mas também é uma importante alegoria da vida cristã. O livro de Ruth é um livro histórico e também uma linda alegoria e uma história de amor. As Escrituras nos apresentam nossa salvação e nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo como um relacionamento de amor. Quando estamos comprometidos com Jesus, Ele é o noivo e nós, a igreja, a sua noiva. Aí começamos a ver essa alegoria quando chegamos ao livro de Ruth. Esse livro é um romance de redenção e será uma importante ilustração de uma bonita palavra da Bíblia, a palavra redenção. Quando iniciamos esse curso, dissemos que o propósito da Bíblia não é ser uma história da civilização ou uma fonte de pesquisa sobre a criação e a origem de todas as coisas. O propósito da Bíblia é nos fazer conhecer a história de redenção e o contexto histórico no qual o Redentor, por meio de quem recebemos a redenção, veio. O livro de Ruth é uma ilustração dessa redenção ou remissão. Sua mensagem é a ilustração da mensagem mais importante das Escrituras. Essa mensagem é apresentada na figura de um romance. Se você gosta de histórias bonitas da literatura, tenho certeza que apreciará o valor literário dessa história. Toda boa história começa com as respostas às perguntas quem, quando, onde e o que. Essas perguntas são respondidas nos primeiros versículos do livro de Ruth. O livro começa com a descrição do seguinte cenário. Nos dias em que os reis julgavam, havia fome na terra. Um certo homem de Belém de Judá foi habitar no país de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome desse homem era Elimeleque, e o de sua esposa Noemi, e o de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram para Moabe e ficaram ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os seus 2 filhos. Eles então se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o de outra Ruth, e todos moraram naquele lugar por uns 10 anos. Então Malom e Quilion também morreram e sobrou uma mulher sem o seu marido e sem seus 2 filhos.
Nesses 5 primeiros versículos temos as respostas àquelas perguntas básicas. Primeira, quando? A história aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. Se você leu com a gente todo o livro de Juízes, sabe o que isso quer dizer. A próxima pergunta, onde tudo aconteceu? Em 2 lugares, Belém de Judá e Moabe. E quem são os personagens dessa história? Havia um homem chamado Elimeleque. Seu nome quer dizer, meu Deus é o meu rei. Talvez isso fosse o que os seus pais desejaram para ele, ou expressasse o tipo de pessoa que queriam que ele fosse. O nome de sua mulher era Noemi, que significa contente. Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Em hebraico, esses nomes significam doente e fraco. Aparentemente, eles não eram muito saudáveis, nem fortes. Havia fome. Essa é a resposta para a pergunta, o quê? Havia fome em Belém de Judá, que significa terra do pão e do louvor. Quando chegou a fome, essa família, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, desceram para Moabe. Moabe aqui tem a mesma conotação que o Egito tem na Bíblia. O Egito é a figura do mundo e da nossa escravidão do pecado. Possui uma conotação negativa devido à escravidão do povo hebreu naquela terra. Os filhos de Israel não podiam viver lá, muito menos podiam se casar com uma moabita. Mas quando veio a fome, essa família foi para Moabe. Nesses primeiros 5 versículos do livro de Ruth, temos a história de uma família pródiga que foi para Moabe e ficou lá por 10 anos. Podemos dizer que Moabe equivale àquele país distante da parábola do filho pródigo que o Senhor Jesus contou, que deixou a casa de seu pai e foi para um país distante. A história dessa família segue o mesmo padrão da parábola do filho pródigo. Os tempos difíceis vieram quando ele estava no país distante e ele voltou para a casa de seu pai, e os bons tempos foram restaurados. O mesmo padrão se repete na história dessa família. Enquanto a família pródiga estava em Moabe, Malom e Quilion, doente e fraco, morreram. Esperava-se que isso fosse acontecer. O seu pai, Elimeleque, também morreu. Agora o foco está em Noemi, a mãe, que pode ser vista como a mãe pródiga. Com o foco em Noemi, vemos um bom exemplo dos mesmos padrões e princípios da história dos pródigos. Foi quando Noemi estava no distante país de Moabe que as coisas ficaram ruins. Ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Antes dos seus filhos morrerem, casaram-se com mulheres moabitas, o que era proibido. Não era absolutamente proibido, mas havia algumas restrições a casamentos com estrangeiros. Noemi não estava numa posição favorável. Ela foi para Moabe com seu marido e 2 filhos, e eles não muito saudáveis. E agora ela não tinha nem marido nem filhos, mas tinha 2 noras moabitas. Vemos tudo isso nos 5 primeiros versículos do livro. A história continua no versículo 6. Então ela se levantou com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado seu povo dando-lhe o alimento. Isso quase sempre acontece aos pródigos. Enquanto eles estão nos chiqueiros do mundo ou em algum país distante, ouvem falar como as coisas melhoraram na casa de seus pais. Isso também aconteceu com o filho pródigo. No versículo 7 nós lemos o seguinte: pelo que saiu do lugar em que estava e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Vemos aqui o retorno da pródiga. Noemi estava determinada a voltar à terra do pão e do louvor. Ela se volta para suas noras e diz: o Senhor use convosco de benevolência como fizeste com os falecidos. Referindo-se a seu marido e aos seus 2 filhos, e comigo, ela quis dizer, eu estou voltando para Belém, mas vocês não têm que vir comigo. No versículo 9 ela diz: o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Naquele tempo o casamento era considerado um descanso para as mulheres. Quando a mulher se casava, entrava numa espécie de descanso. Alguns de vocês podem achar isso muito interessante. Vocês podem até pensar, bom, eu não tenho tido 1 minuto de descanso desde que me casei. Ou, para mim, casamento não é descanso. Mas essa era a visão daquele tempo e Noemi queria que suas noras encontrassem descanso casando-se novamente. O texto continua. Ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram. As mulheres já choram muito e essas 3 choraram bastante mesmo. Elas disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Ao que Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que irias comigo?
tenho ainda eu no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. O que Noemi afirma no versículo 13 mostra como ela encarou tudo o que passou. Mais amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela pôs toda a culpa no Senhor, e o texto continua, levantaram a voz e tornaram a chorar. As mulheres não precisam de muito motivo para chorar, elas simplesmente choram. E o texto continua dizendo que Orfa, que quer dizer bajuladora ou graça, alguma coisa desse tipo, beijou sua sogra e se foi. Depois diz que Ruth se apegou a Noemi. Essa palavra se apegou dá a ideia de grudou. Grudou e não desgrudava mais. Noemi respondeu: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. É aí que o foco da história vai para Ruth, a personagem principal dessa linda história de amor. No versículo 16, Ruth diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que lealdade, hein? Isso sim era um sinal de lealdade. A palavra hesed em hebraico tem o mesmo significado que a palavra koinonia no grego do Novo Testamento e quer dizer amizade, sociedade, no sentido de ser fiel e leal a alguém. Hesed é uma promessa de lealdade. Ruth deu um bonito exemplo quando prometeu lealdade a Noemi. Acredito haver uma certa ironia nas Escrituras, porque às vezes há certas afirmações que chegam a ser engraçadas. Em resposta a essa promessa de lealdade de Ruth, a Bíblia diz que, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Vimos que quando Noemi e seu marido foram para Moabe, eles foram considerados uma família pródiga, já que o povo escolhido não deveria se identificar com um lugar como Moabe. Quando a pródiga volta, as pessoas perguntavam então: essa não é aquela que deixou a terra do pão e do louvor 10 anos atrás? A questão não são os anos, a questão são os quilômetros. O filho pródigo viajou centenas de quilômetros. Segundo as Escrituras, o caminho do transgressor é áspero. É uma mentira dizer que as pessoas que estão em pecado estão se divertindo e aproveitando a vida. A Bíblia diz que o caminho do transgressor é áspero. Mesmo um filho de Deus que foi pródigo por 10 anos terá algumas marcas no rosto que não tinha quando deixou a casa de seu pai. As pessoas faziam uma patética pergunta enquanto Ruth e Noemi entravam na cidade. A pergunta estava exatamente focada em Noemi. É essa Noemi? Noemi pôs a culpa em Deus. No primeiro capítulo, ela culpou Deus 5 vezes por tudo que tinha lhe acontecido. Ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Noemi significava feliz, Mara significava amarga. Noemi disse: não me chameis feliz, chamai-me amarga, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Bom, ela disse: cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis então Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Senhor Todo-Poderoso me afligiu tanto. Ela estava colocando toda a culpa em Deus. Noemi me faz lembrar de Arão quando ele fez o bezerro de ouro. Lá no livro de Êxodos, ele nos conta que Arão era um artesão muito habilidoso e curiosamente esculpiu aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu o bezerro de ouro, lhe disse: Arão, o que esse povo fez a você? Arão disse a Moisés: Moisés, você não vai acreditar. Eu coloquei todo esse ouro no fogo e dele saiu esse bezerro. Não era verdade. Aquele bezerro de ouro não brotou do fogo. Foi resultado do trabalho artesanal de Arão. Ele criou o bezerro porque queria agradar o povo. Noemi fez a mesma coisa quando culpou a Deus pelas desgraças que lhe aconteceram. Era como se dissesse: eu coloquei o ouro no fogo e dele saiu esse bezerro. Eu não fiz nada. É tudo culpa de Deus. Eu não sei por que Deus está agindo assim comigo, por que está me afligindo. Noemi estava comendo um banquete de consequências das escolhas que fez. Só que ela recusava aceitar a sua parte de responsabilidade pelas suas escolhas. O último versículo do capítulo 1 diz:
voltou Noemi da terra de Moabe e com ela Rute, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. A referência ao fato de que era o início da colheita da cevada quando elas chegaram a Belém é muito importante. Quando essas duas mulheres chegaram a Belém, Noemi era a figura do Filho de Deus voltando à casa do Pai. Vamos perceber durante a história que a graça de Deus estava esperando por ela. Quando o pai viu que o filho pródigo tinha escolhido partir para um país distante, deixou que seu filho fosse. Ele permitiu que seu filho arcasse com todas as consequências de viver naquele país. Como pais, falhamos quando nossos filhos vão para um país distante. Quando as consequências chegam, eles estão prestes a aprender alguma coisa. Nós vamos até lá no país distante e damos uma ajudazinha. Quando você lê a história do filho pródigo, encontra as seguintes palavras: mas ninguém lhe dava nada. Isso incluía o seu pai. Essa foi uma das terríveis consequências lá no chiqueiro, que fizeram com que o filho pródigo caísse em si. Foi aí que ele percebeu que não era um porco, ele era filho, e o seu lugar não era naquele chiqueiro, e sim na casa de seu pai. Lucas capítulo 15, verso 20 diz: quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você já viu um homem velho correndo? Não há nada mais indigno, não é? Bom, essa figura do homem velho correndo é uma das figuras do amor de Deus mais lindas, mais belas, contidas nas Escrituras. Ela mostra o amor do pai pelo filho pródigo que caiu em si e começou a voltar para casa. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, meu pai. Deixe-me viver junto com os teus escravos. O pai ignora tudo isso e diz: esse é meu filho. Tragam o anel da família, a túnica da família, matem o bezerro gordo, porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Estava perdido, mas agora foi encontrado. Por isso vamos celebrar. Noemi passou por essa mesma experiência quando voltou para Belém de Judá. A graça de Deus estava esperando por ela. Essa lição que aprendemos com Noemi nessa história é incrível. Agora Ruth se torna o foco dessa história de amor e representa aquelas pessoas que não pertencem à família de Deus. Ela não era hebreia, era uma estrangeira. A graça de Deus se estende para as pessoas que não pertencem à sua família? Claro que sim. A sua graça está na sua lei, e a solução para Noemi e Ruth estava na lei de Deus. A primeira lei que trouxe graça para Ruth e Noemi está no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando fizeres a colheita da tua terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua messe. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o vosso Deus. Por que isso é importante? Porque aparentemente Noemi, ou o falecido marido de Ruth, tinha ensinado esses estatutos para ela. De acordo com o 2º capítulo do livro de Ruth, no primeiro dia que ela estava em Belém, resolveu praticar o estatuto citado em Levíticos 19. Ela resolveu ir colher atrás dos segadores nos campos. Lemos que Noemi tinha um parente da família de Elimeleque, um homem poderoso e rico cujo nome era Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E Noemi disse: vai, minha filha. Ela foi, chegou ao campo e colheu após os segadores. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Há outro estatuto muito importante na lei de Moisés que é introduzido nessa história. Esse estatuto está no capítulo 25 do livro de Deuteronômio e diz o seguinte: quando 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que seu nome não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá ter com os anciãos no tribunal e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe:
Se ele persistir e disser, não quero tomá-la, a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará a sandália do pé, ele cuspirá no rosto. As mulheres sempre comandaram os tribunais. E aí a Bíblia continua, e protestará dizendo, assim se fará ao homem que não quer edificar a família de seu irmão, e sua casa será chamada em Israel de a casa do descalço. Você viu como isso se aplica a Ruth? Se ela se casou com um homem hebreu, como resultado desse casamento, tornou-se membro da família de Deus, da nação hebraica. Como seu marido morreu e não deixou filhos, Ruth não pertenceria ao povo escolhido. Parece que Deus não achou que isso fosse certo e por isso instituiu essa lei, para que ela pudesse procurar entre os parentes de seu falecido marido, o mais bonito e mais rico, e dizer, eu quero que você se case comigo. E ele dissesse, eu não me caso com você, nem que você seja a última mulher na face da terra. Ela diria, está bem, vejo você nos tribunais então. Então ela poderia abrir um processo e se ele não quisesse se casar com ela, teria que comparecer nos tribunais. Os anciãos fariam aquela cerimônia simples. O importante dessa cerimônia é que ele seria boicotado, envergonhado, provavelmente seria prejudicado nos negócios, porque se recusou casar com aquela mulher. O homem que concordasse em se casar com a mulher teria que fazer duas coisas por ela. Primeiro, ele teria que pagar todas as dívidas que ela tivesse. Os anciãos tinham um livro onde estavam registradas todas as dívidas da mulher. O homem declarava suas intenções de redimir a mulher. Esse processo era chamado de redenção. O homem teria que declarar sua intenção de redimir a mulher antes de saber qual era o total de suas dívidas. O interessante é que ele não sabia quanto isso iria lhe custar até que se comprometesse a redimi-la como parente qualificado. A segunda coisa que o remidor fazia era se casar com ela. Com esse relacionamento, ele a trazia de volta à família de Deus. Você está vendo? Redenção quer dizer comprar de volta e trazer de volta. Portanto, o homem que cumpria esse estatuto tornava-se o remidor. Em hebraico, essa palavra é goel. Esse homem recebia o nome de goel, porque ele comprava a mulher de volta e a trazia de volta. Ele a comprava pagando todas as suas dívidas e a trazia de volta casando-se com ela. Essa era a resposta interessante de Deus. Incrível quando contemplamos que Ruth tinha uma esperança, e a esperança de Ruth foi exatamente esta quando ela foi para Belém de Judá. E por isso que o capítulo 2 se inicia com a boa notícia de que seu falecido sogro tinha um parente poderoso e rico cujo nome era Boaz. À medida que a história se desenrola, veremos a figura da graça de Deus sobre o filho pródigo que estava voltando para casa e também sobre aquele que voltou buscando a sua redenção. Procure identificar-se com a história de amor do livro de Ruth. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. Talvez você tenha se sentido um pouco abandonado, talvez tenha se sentido realmente um pródigo nos caminhos dessa vida. Mas saiba, você pode voltar para a casa paterna. Você pode exatamente ver aquela cena incrível do velho homem correndo para lhe abraçar. O velho correndo. Esse é o símbolo do amor de Deus. Você pode exatamente sentir esse amor, o amor de Deus. Nós vamos ficar por aqui, mas eu gostaria que você estivesse conosco no próximo programa. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.